Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim e hoje é dia de saber como anda a produção pelo Brasil afora. A gente conversou agora de manhã com a presidente do Sindicato Rural lá de Campo Novo do Parecis, a Giovana Velk. Ela trouxe informações preocupantes para a gente, principalmente porque era para já estar concluindo aí a colheita lá na região, lá no município, mas ainda tem pelo menos 20% da área a ser colhida. A chuva provocou esse atraso no trabalho de colheita deles e por isso a gente quer analisar a situação da produção e como essas chuvas têm impactado na produtividade. E quem traz as informações para a gente direto da Rural Tecnologia é a Cristina Queiroz. Cristina, seja bem-vinda. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Vamos então analisar Campo Novo do Parecis, Cristina, porque parece que o pessoal lá está bastante preocupado com esse excesso de chuva. Será que o acompanhamento de safra tem mostrado ou está mostrando realmente essa possibilidade de perdas por lá? Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Alex. Boa tarde. É verdade, né? Como choveu em Campo Novo do Parecis nesse período, né, nessa safra, foi bastante coisa. Fiz até uma simulação aqui de um plantio de 15/11, né? Acho que nós já até tínhamos feito essa simulação aqui num outro programa que nós falamos de Campo Novo do Parecis. E realmente dá para ver que a chuva, ela perdurou durante todo o ciclo e realmente está atrapalhando a colheita lá. Quem está com colheita essa semana, foi uma semana que nesses últimos 10 dias acumulou de fato muita chuva. Bom, e então a gente tem a simulação do que pode estar acontecendo com as lavouras por lá, né, Cristina? Tem sim, já está aqui para vocês na tela, um ciclo de 110 dias, plantado em 15/11, uma expectativa de produção de 65 sacas por hectare. Olha só, olha, todos os decêndios dos estádios, dos desenvolvimentos fenológicos da cultura deram excedente hídrico. Olha quanto. E a soja vinha muito bem, né, Cristina? Enfim, até a segunda quinzena de janeiro que a situação se complicou por lá, né? Pois é, você sabe que o mês de fevereiro, vamos pegar aqui desse se cultivar, olha aqui, quando você vem para o florescimento, tá vendo? Não dá para a gente ver tudo, olha, mas aqui, você tem esse estágio de florescimento aqui, que começou em 14 de janeiro desse cultivar, nessa data de plantio, ele estava com 100%. Ó. No segundo decêndio, ele caiu para 92% a produtividade, por excesso de chuva. Também, olha só a diferença, 217 milímetros de chuva nesses 10 dias, Cristina, do dia 24 ao dia 2. E isso já é chuva medida, né? Não é previsão mais, né, Cristina? Não, não é. É uma média do município. Esses dados aqui são dados do CPTEC, mas é chuva medida, chuva observada. Nossa, muita chuva, hein? E daí, a partir desse momento, a partir do último decêndio aí de janeiro, a situação começou a penalizar, a produção começou a ser penalizada. Porque não entrou na fase do florescimento e do enchimento de grãos. E esse excesso de chuva prejudicou um pouquinho. E vinha até, né, numa produtividade boa, porque a gente está falando aí de 86%, caiu para 81%, e nós chegamos no decêndio final de maturação e colheita e continuou chovendo muito. E caiu mais um pouquinho. E aí nós já viemos aqui para os 76% a produtividade, olha. Eu conversei hoje de manhã com a presidente do sindicato, como eu já relatei, e ela estava muito preocupada porque aqui a gente consegue até observar, né, quem plantou no dia 15 de novembro já deveria estar concluindo aí os trabalhos no campo, né? Já deveria ter concluído os trabalhos no campo praticamente. E ela disse que ainda tem 20% de área a ser colhida por lá, Cristina. Pois é, bastante coisa, né? E sem falar que quem finalizou a colheita fechando o mês de fevereiro, também tiveram aqueles casos das inundações, muita soja que perdeu qualidade, que ardeu no pé. E isso não está contabilizado aqui, né, Cristina? Perda de qualidade não contabiliza, né? Não, ele não consegue olhar após o ciclo, né? Ele vai até o encerramento do ciclo e a gente imagina
né? E se você ver as semanas para trás, eu vou trazer aqui o balanço hídrico para você ver o pico de chuva que se concentrou durante essa safra. Então você imagina, olha aqui, olha esse pico. Quem teve que colher a soja de 15 de fevereiro até final de fevereiro, realmente não foi fácil. E só para quem está nos acompanhando pela primeira vez, a linha amarela é o histórico da região, o quanto tradicionalmente tem aí de chuva registrada, e a azul é o excedente hídrico, né? O que aconteceu a mais, não é isso? Isso mesmo, a linha amarela é a média da climatologia dos últimos 10 anos, e os azuis são os picos, são excedentes hídricos. Né? Não é nem a chuva precipitada. É o que Nós sobrou. Estamos falando o excedente considerado para o cultivar que está no solo. O que sobrou, o que teve de água a mais para aquela planta naquele momento, né? É isso aí. Nossa, plantinha ali sofrendo com excesso de água, literalmente, né? Olha só. Mas quase teve que aprender a nadar, né? Quase teve que aprender a nadar literalmente, olha que coisa. Muita chuva, portanto, o que justificaria essa preocupação dos produtores lá em Campo Novo do Parecis, então, Cristina? Não, sem dúvida. Realmente a colheita ela está muito difícil. Eu imagino que eles devam estar observando as janelas, né, dia a dia, para saber o que é possível de fazer. Vou trazer aqui a previsão dos próximos 15 dias. Olha, nós estamos aqui, hoje é dia 3, hoje a previsão, ela fala em 4 milímetros, amanhã mais 4, média do município então é pouco, parece que vão ter 2 dias aí com uma suspensão de chuvas, né? E foi o que a presidente do sindicato lá de Campo Novo falou pra gente, a Giovana Velk. Ela disse que ontem tinha chovido muito, mas hoje já tinha parado a chuva e já estava até esboçando uma abertura de sol. Só que a lavoura continua úmida, né? E entrada mesmo de equipamento para fazer a colheita só a partir da metade da tarde para frente, né? Então, pode ser que pareça, se a previsão se confirmar, acho que eles vão ter uma folga. Né? Volta a ter uma previsão de um pouquinho mais a partir do dia 5, que é domingo, né? Olha, está falando em 8 milímetros, aí na segunda já 10 milímetros, e na terça-feira dá uma folga de novo e depois volta para os 9 milímetros. Ou seja, a chuva não para, né, Cristina? Não, não para, você não vê zerado, né? Você não vê essa informação de zero chuva dia nenhum, ó. Daqui para frente, a chuva continua por lá. Realmente, situação complicada e o produtor vai ter que se organizar para tentar salvar esse resto de lavoura, aí, esses 20% a ser colhido, nos intervalos dessa chuva. O problema é que, como ela relata, a soja está saindo do campo muito úmida, né? E os descontos estão sendo muito grandes lá na hora de entregar essa soja, que é uma preocupação a mais para o produtor nesse momento também. Situação bastante complicada, portanto, para a produção de soja lá em Campo Novo do Parecis. Cristina, e o milho, hein? Pessoal que está plantando milho por lá. Pois é, vamos mudar de cultura aqui, ó. Só para uma cultura que vinha tão bem, com uma produtividade tão maravilhosa, né? E choveu desse tanto. Agora, será que para o milho isso vai ser favorável? Como é que será que estão as previsões para o futuro, né? Então vamos aqui rapidinho mudar de cultura. A gente já tinha feito a simulação do milho, acho que da última vez que nós conversamos a respeito de Campo Novo do Parecis. E olha, tá aqui, ó. Nós tínhamos feito um plantio em 1 de fevereiro. Foi. Um plantio em 18 de fevereiro. E agora eu fiz mais um, em 5 de março. Então vamos colocar que alguém ainda está plantando, vai plantar até domingo. Né? Momento atual, ó, 100% de produtividade, você está vendo? Em todas elas. Por causa do excesso de chuva, da boa condição da chuva para a planta, né? Só que olha as previsões, olha para a colheita, Alex. Nossa, Cristina. Em qualquer momento a situação é de média baixa já, né? De média baixa. Você vê que quem plantou antes está sinalizando uma produtividade em torno de 64%. Quem está plantando, vai plantar até amanhã, está falando em 16%. Então o que a gente vê é que tem uma previsão que essa chuva cesse e que comece a faltar chuva. Enfim, será que o produtor vai plantar aí no dia 5, ou a partir do dia 5?
Não sei dizer. As previsões, elas são umas incógnitas, né? Eu acho que tem que olhar o histórico da região e ver como é que essa região se comporta, qual é a média de chuvas que costumam acontecer no ano agrícola, o quanto já precipitou dessa média que costuma acontecer, para ver como é que essa previsão está em relação à média do ano agrícola mesmo, né? O dia a dia a gente tem muita cautela, porque tem todo esse histórico das massas de ar, o que faz chover mais, o que faz, o que retarda, o que prolonga. Vamos ver onde é que a chuva está impactando. Eu vou entrar no plantio em 18/2. Perfeito. Vamos tomar como uma média aí, melhor, né, Cristina? Nós vamos ter já alguma coisa observada. Então tá aqui, ó, plantio 102, ciclo safrinha de 130 dias. Deixa eu trazer a tela aqui para a gente ver a produtividade. Olha o que está acontecendo. Então nós começamos aqui com muita chuva, né? Entre 17/2 e 26/2 foram 119 milímetros, o que dá um excedente, né, para o cultivar. O que é bom para a planta nesse momento, né? Não penaliza nada. Não, 100%. Passamos para o próximo decêndio, que vai até 8 de março, também com 82 milímetros, ainda significando excedente. E você vê que vai diminuindo. A partir do final de março, então, que é a situação mais crítica para o milho. Isso. Ele termina março com 100%. Se as previsões se firmarem, ele termina com, não afetando absolutamente nada a produtividade. Mas quando você entra em abril, a chuva prevista de abril em diante, ela não atende à necessidade do milho safrinha. E daí começa a penalizar. E se essas previsões se confirmarem, a gente chega ao final da safra, no momento da colheita, com 48%. Meu Deus, muito baixo, hein, Cristina? Muito ruim. Vamos olhar aqui no balanço hídrico, que a gente consegue ver o gráfico, a linha, né, da média dos últimos 10 anos. Olha só, nós estamos falando, a primeira barra está lá no plantio, a última barra sinalizando a colheita. Né? No momento do plantio, mostrando esses picos de chuva que nós tivemos aí durante a safra verão, foi bastante. Você vê aqui, exatamente aqui, final de março, começo de abril, você está vendo que tem um vácuo entre a linha amarela? A quantidade de chuva que vai faltar para garantir uma produtividade melhor, hein, Cristina? Pois é, está destoando, né? Da mesma forma que essa chuva excedente, esses picos enormes que tiveram durante a safra verão, está mostrando aqui que falta uma chuva ainda necessária no mês de abril para o milho e que é normal da região, né? A gente percebe pela linha vermelha aí que tradicionalmente tem um volume, um déficit hídrico sendo registrado. Só que esse déficit, ele antecipa esse ano, né? Pois é. Nas previsões, né, Alex? A gente ainda não sabe se elas de fato vão acontecer, mas é fato que está previsto que o período seco comece antes. E isso prejudica muito a safrinha, principalmente porque ela atrasou para ser plantada, porque a soja demorou para ser colhida, consequentemente o milho atrasa o plantio. E quanto mais tarde, você viu lá que eu simulei, no dia plantando agora, pior o resultado. A produtividade muito ruim. E é uma situação bastante complicada, não tem muito o que fazer, a não ser torcer para a previsão estar errada, né, Cristina? Pois é. É isso mesmo, é torcer, eu acho que vale muito essa conta. Média de chuva da região, quanto que já precipitou, ouvir bastante os meteorologistas, aí os entendidos, né? Para ver como é que arrisca e como é que faz esse plantio de milho safrinha. Com certeza. E dá para a gente observar aí a tendência, o que pode acontecer aí com as chuvas? Vamos lá, olha aqui, estou na tendência de 6 meses, olha. Aqui a gente já vê muito claramente o que está demonstrando lá na barra. Ele fala que em março tem 157 milímetros de chuva previsto, que seria 36% menos do que o normalmente costuma acontecer. Abril, então, piora muito a situação lá. 57. E bem, vamos falar de maio e junho porque está longe, mas olha...
só tende a aumentar. Isso é tendência climática fornecida pelo INPE, é isso, Cristina? Pelo CPTEC. Pelo CPTEC, isso. Ou seja, não temos uma condição, pelo menos em termos de tendência, muito favorável para a safrinha lá em Campo Novo do Parecis. Por enquanto, né? Eu acho que é muito importante a gente dizer que sempre pode mudar. Nós vimos o ano passado aquela previsão do Laninha que começou muito forte e as tendências elas acompanhavam essa análise de Laninha forte e depois o Laninha foi enfraquecendo, a tendência foi mudando e no final a gente viu que pelo menos o sul do país que estava com acabou não acontecendo. Por uma mudança no que estava previsto em termos de previsão, né? De clima, né? Sim, e eu acho que aqui novamente é um pouco isso, né? São essas análises, né? Esses efeitos de Laninha, de El Niño. Então, a previsão está refletindo essa análise. E eu acredito que ela possa mudar ao longo aí desse milho safrinha. Muito bem, vamos torcer para isso. Cristina, vamos torcer. Dá para ter mais detalhes aí de cada região, né? Quem quiser mais detalhes, mais informações, o que fazer, hein? Pode entrar direto no site, né, do CropView, é o www.cropview.com.br. Lá você faz o seu cadastro e você já acessa as informações da sua região. Ele vai te deixar olhar um ano para trás e vai te deixar acompanhar essa safra em curso. Ou você pode entrar em contato conosco através do 11 5505 4646 ou do e-mail contato@ruraltecnologia.com.br. E aí nós simulamos para você, nós conversamos a respeito, vemos todas as possibilidades da sua região. Inclusive, se a pessoa tiver lá a contagem ou a medição, né, da quantidade de chuva, pode ser até uma análise personalizada, né, Cristina? É isso mesmo, porque nós usamos um dado genérico do município fornecido pelo CPTEC. Quando você tem um pluviômetro, seja até talhão por talhão, se você tem um pluviômetro ou uma estação, esse dado ele passa a ter uma análise do que aconteceu na sua propriedade. Né? A gente sai desse indicativo médio do município e passa para uma precipitação ocorrida na propriedade. Um balanço hídrico que ele fica correto e, consequentemente, o cálculo da produtividade. Muito bom. Cristina Queiroz, obrigado mais uma vez pela sua participação. Sexta-feira que vem tem mais. Eu que agradeço. Boa tarde, bom final de semana. Até a próxima sexta. Até. Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, fazendo uma análise do que está acontecendo em Campo Novo do Parecis. Primeiro é a chuva atrapalhando a colheita da soja e penalizando a produção por lá, e depois o milho safrinha. As previsões, por enquanto são previsões, não indicam uma safrinha com bom desenvolvimento por lá, não.